Amém? A paz do Senhor com todos. É com grande alegria que hoje eu gostaria, primeiro, boa noite também a você que está em casa nos assistindo. Eu peço ao Senhor que todos aqueles que estão no translado, retornando de um feriado prolongado, que Deus os abençoe, guarde e chegue em paz. E hoje eu gostaria de começar compartilhando o amor do nosso Deus pela essa igreja e com um irmão muito especial que todos nós aqui intercedemos durante um período que ele estava se recuperando de um procedimento cirúrgico. Então eu queria chamar aqui o meu amigo, né, Bruno. Boa noite, família. É um testemunho rápido, mas é minha obrigação, é meu dever agradecer a nossa família pelas orações. Passei uma operação, um aneurisma da aorta abdominal, com a barriga aberta. Foram 8 horas de operação, mas tudo correu bem, graças a Deus. Deus é maravilhoso. E no transcorrer, ainda fizemos outra cirurgiazinha pequena, coloquei um marca-passo. Então, Deus é tão maravilhoso que nós só temos que agradecer e louvar ao Senhor. Nós temos que crer, ter fé, porque o Senhor é todo-poderoso. Muito obrigado pela igreja. Quero deixar o Salmo 91, que eu sempre oro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Muito obrigado, irmãos, pelas orações. Sei também que o grupo das mulheres de orações, toda segunda-feira, oraram por mim. Foram 25 dias no hospital, mas eu sabia que eu estava com Deus. Muito obrigado. Um abraço. Eu não posso deixar de falar, porque eu, sendo médica, é um negócio assim maravilhoso. E eu vi a mão de Deus sobre nós, me mantendo firme, e nós sabíamos que era uma cirurgia difícil, o médico falou isso, mas tudo se passou debaixo da graça de Deus. E nós viemos aqui hoje para louvar esse nome maravilhoso do nosso Deus, porque Ele nos promete, Ele cumpre. A fidelidade dEle é proporcional à nossa expectativa. Eu falava para o Bruno, esse problema vai ser para a glória de Deus. E foi isso que aconteceu. Nós passamos por problemas, sim. Nós tivemos dificuldade, sim, porque o médico falou. A cirurgia é uma cirurgia que traz complicações. Teve complicações, sim, mas nós saímos ilesos graças ao Deus maravilhoso que nós temos. Então, nosso papel aqui é de entusiasmar vocês a serem seguros de que o Senhor está conosco. A fidelidade dele é proporcional à nossa expectativa. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Oh, meu Deus. Meus irmãos, esse mês nós estamos falando de um tema muito importante. Há uma grande quantidade de irmãos pelo mundo anelando, desejando um avivamento. Mas a questão é que eu levanto hoje aqui, o que é o avivamento?
qual o significado da palavra avivamento, né? Se você procurar no dicionário ou no Google, você vai perceber que é nada mais do que reviver, ou nós podemos dizer, oh meu Deus, uma palavra que está em Efésios, vivificar. Uma coisa que estava morta, fazê-la ficar viva. Isso é um significado. Mas quando nós, eu creio, expectativa, eu não sei aqui quantos já tiveram uma experiência de estar num auditório como esse, ou maior que esse, e a presença de Deus ser de tal forma que ninguém consegue ficar de pé. E essa experiência está na Bíblia, né? Aconteceu logo que o templo foi concluído por Salomão, o rei Salomão. Ele reuniu todos os povos, as famílias, né? Ali o povo hebreu. E então o que aconteceu? Teve uma experiência maravilhosa que eu creio que muitos de nós imaginamos que isso deveria acontecer todo domingo aqui. Hoje, por exemplo, enquanto meus irmãos estavam aqui louvando, eu estava ali atrás, com um incômodozinho um pouco na coluna, mas a presença de Deus era tal que foi maravilhoso. Muito obrigado aos irmãos que proporcionaram isso para nós hoje aqui. E o que aconteceu nessa experiência que muitos de nós, às vezes, imagina que ela deva se repetir se nós buscarmos a Deus. Isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, eu vou ler um pouco antes, e depois nós vamos compartilhar só um versículo. Mas o que aconteceu? Além do povo, né, que estava ali assistindo, foram buscar a arca para colocar no lugar santíssimo, né? Dentro da arca tinha as 2 pedras das leis que Deus tinha escrito, né, e dado a Moisés. E o que aconteceu? Em 2 Crônicas 5,12 diz assim: e os levitas, quer dizer, tinha um sacerdote, mas também tinha um grupo de levitas. E os levitas, que eram cantores, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom. Porque a sua benignidade ou misericórdia dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a casa do Senhor. E hoje nós somos a casa de Deus. Então nada mais natural que hoje nós sejamos cheios dessa unção do Senhor. E aí eu queria que nós lêssemos juntos o versículo 5,14, que aí vocês têm aí, já pode projetar, que diz assim, vou esperar colocar aí para nós. Isso. E os sacerdotes não podiam permanecer de pé. Amém? E quem é a casa de Deus hoje? Somos nós. Então é mais que natural que nós busquemos continuamente que a presença de Deus nos enche e nos anime. Mas outros podem imaginar que, como igreja, o avivamento seria similar ao que aconteceu depois do dia de Pentecoste, em que houveram muitas conversões, onde também foi notório o poder de Deus ali, né? E Atos, que seria a igreja de Atos. E um exemplo do que aconteceu com essa igreja, porque para alinhar todos que estão aqui, em Atos 2, 42, 47, ele relata, né,
como eles viviam. E no versículo 43 que nós temos aqui, diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. No versículo 46 diz assim: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo, ou seja, a igreja, as pessoas que iam sendo salvas. Quantos irmãos aqui estariam dispostos a orar para que a nossa igreja se transformasse nesse tipo de igreja, da igreja de Atos? 1, 2, 3, 4. Parabéns, vocês estão dispostos mesmo a vender tudo e nós repartirmos o dinheiro com cada um de nós. Maravilha, isso é uma igreja que agrada a Deus, né? Então eu vou convidar um contador para a semana que vem entrar em contato conosco, né? E a gente ir para essa prática, porque a maioria aqui concordou. Agora, a verdade é que nós temos um homem que veio à Terra, Jesus, e eu creio que nós não podemos duvidar de que ele era um homem avivado. E como é que foi o estilo de vida de Jesus aqui na Terra? Até os 30 anos se sabe muito pouco, além do que ele trabalhava numa profissão muito nobre naquela época, que era o carpinteiro. Então, até os 30 anos se sabe pouco, mas sabe daquela experiência dele pequeno, lá no templo, que ele foi lá debater com os sacerdotes. Dos 30 aos 33, não se tem muita certeza que foi aos 33 que ele foi crucificado. Mas, juntando os fatos, a maioria crê que foi com 33 que ele foi crucificado. Porém, dos 30 aos 33, ele parou o seu trabalho, se dedicou 100% ao ministério e vivia de doações de mulheres, né? Bom, o que consistiu o ministério desse homem avivado? Jejum, oração, cura, libertação, mas principalmente ele fez discípulos, que deu continuidade à sua obra aqui depois que ele foi crucificado. Porque o propósito maior dele era ir para a cruz, para que nós pudéssemos hoje estar aqui reunidos, né? Bem, então tudo que Jesus fazia, falava, ensinava, estava 100% alinhado com a vontade de Deus. Por isso que eu digo que nós não podemos imaginar ninguém mais avivado do que Jesus. Jesus avivado, ele trabalhou, mas teve uma época, e foi logo depois do batismo, que ele se dedicou 100%, porque o tempo dele era pequeno aqui na Terra, né? Em Atos 1, por exemplo, Jesus, antes de partir, já com o corpo glorificado, ele relata um pouco o que aconteceria conosco, seus discípulos, seus irmãos, em relação a receber o poder de Deus, né? E o propósito de nós recebermos o poder de Deus, né? Diz assim em Atos 1, capítulo 5, versículo 5. Porque, na verdade, João Batista batizou com água. Daqui, dia 22, se eu não me engano, nós teremos batismo, né? E aqui na igreja. Então, se você conhece alguém que gostaria de ser batizado, dá tempo de fazer um curso relâmpago e ser batizado dia 22. Bom, João Batista batizou com água, como nós vamos fazer aqui no dia 22. Mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. E o que vai acontecer com aquele que é batizado com o Espírito Santo, com os seus discípulos, né?
receberão poder. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Hoje um irmão aqui veio dar um testemunho da obra de Jesus na vida dele. Então, nosso trabalho também, cheios do poder de Deus, né, fazer as obras que Jesus fazia, curar, libertar, e dar testemunho da obra que Jesus fez. A minha obra não foi exatamente me livrar de um leito, né, mas foi uma obra de transformação de um homem totalmente desviado da palavra de Deus, dos caminhos de Deus, né, um dos maiores pecadores aqui da terra, veio me libertar e me converter, e até hoje eu estou nesse processo, né, de conversão. E em João 14, 26, Jesus informa, né, o propósito também principal da vinda de Jesus. Diz assim, 14, 26, João 14, 26. Diz assim: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ou seja, esse ensinar aqui é uma revelação que nos convence e nos leva a praticar. Quando nós somos ensinados pelo homem, normalmente a gente esquece. Mas quando nós somos ensinados pelo Espírito Santo, impossível você não obedecer, você não seguir aquilo que você aprendeu, né? E vos fará lembrar também de tudo que Jesus ensinou, que vos tenho dito. Efésios 2, por exemplo, revela a obra que aconteceu na minha vida e na vida de todos nós que estamos aqui hoje e outros dos nossos irmãos que estão aqui na terra. Diz, né, o nosso irmão que pregou a semana passada, ele fez muito bem, citou essa escritura, né, só vamos hoje revisar, dizendo assim, em Efésios 2.1, e vos vivificou. Então, se você olhar no dicionário, avivamento, vivificar, ressuscitar, né? E então diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, é parte do avivamento quando nós somos libertos do poder do pecado que estava sobre de nós. Ou seja, estávamos mortos em delitos e pecados e fomos vivificados, né? E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, se nós estivermos em Cristo Jesus. Amém? Fora de Cristo Jesus, não há como você ter tido essa experiência com o Espírito Santo, né? Então, nós passamos a ser seres vivos. Antes, nós éramos seres mortos. Achávamos que éramos vivos, mas éramos mortos. Mortos como? Mortos espiritualmente. O nosso espírito existia, mas estava adormecido, né? Não tinha relacionamento com o Espírito Santo, ou seja, impossível ter relacionamento com Deus, né? Em Lucas 11, 13, Jesus fala o que nós temos que fazer para receber o Espírito Santo. Diz assim, Lucas 11, 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir, né? E aí tem o meu testemunho pessoal, porque eu ainda não tinha tido o privilégio de estar congregando numa igreja como essa, mas um irmão que estava vivo, né, pregou o Evangelho, fez um sinal similar ao que Jesus fazia, e imediatamente eu me rendi, né, mudei minha religião, que eu era de Umbanda, Quimbanda, e imediatamente eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, né? Mas eu falei algo que foi impactante, foi como falar, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu falei assim, Senhor,
eu quero te conhecer. Jesus, se você existe, eu quero te conhecer. Então, para conhecer a Jesus, ele mandou quem? O Espírito Santo, e me impulsionou a ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente conhece, a gente estuda a palavra, a gente conhece a Deus, a natureza de Deus, né? E eu, na época, estava buscando respostas para entender o sucesso das técnicas de administração do Japão, que levaram o Japão à 5ª maior potência econômica, num país que não tem nenhuma reserva. Eu estava tentando entender. E foi muito interessante que, ao ler uma escritura, né, vocês conhecem, a maioria que está aqui, quando eu li João 12, 24, o Espírito Santo me tomou, e da mesma forma que Jesus fazia para explicar como é que era o reino de Deus, só que ele usava uma linguagem e experiências que as pessoas daquela época entendiam, que era agricultura, que era cultivo, que era construção de uma casa, né? Por exemplo, um dos exemplos que ele deu, se você colocar a fundação de uma casa sobre a areia, você está correndo o risco de vir um vento e ela cair. Então ele falava coisas que as pessoas entendiam. No meu caso, eu vivia num chão de fábrica. Chão de fábrica é onde tem máquinas, operários, produção. Esse era o meu ambiente, né? Então, ele aproveitou. E também eu tinha uma família, né, com todos os familiares nossos que não estão no Senhor, eles têm muita dificuldade no relacionamento. Então, ele usou 2 coisas que eu conhecia muito, que era o chão de fábrica, para me explicar a razão, o que estava por trás das técnicas de administração japonesas que foram levadas para o Japão pós-guerra por um cristão americano, Deming, que não teve sucesso nos Estados Unidos, porque essas técnicas implicam na morte do ego, né? Na morte da soberba. E o americano rejeitou, porque o americano ele é o americano, né? Ele é dono, um dos países mais ricos do mundo, mais potentes do mundo, etc. Ele rejeitou esses princípios que o Deming teve de revelação sobre como ter uma organização que prospera, governando, sendo administrada através desses princípios, mas que exigem a morte do nosso eu, do nosso ego, né? E em Atos, né, como nós já lemos agora, só vamos revisar, Atos 1,8, o que Jesus espera de todos nós que fomos avivados, tivemos uma experiência, que já estamos aprendendo coisas assim, que são fundamentos. O que ele espera? Repetindo o que nós já lemos, Atos 1,8. Mas receberão o poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Claro que muitos, como ao lerem isso, imaginam, poxa vida, para realmente eu atender o chamado de Jesus, eu preciso pedir demissão, ou pelo menos fazer uma poupança, ou conseguir alguns doadores, pegar minha malinha e ir pregar o evangelho para os povos que ainda não conhecem, que não têm oportunidade, né? Mas em Mateus capítulo 5, né, onde Jesus revela como é o estilo de vida de um filho de Deus avivado, né, o famoso sermão do monte. No versículo 13, eu acho que eu tenho aqui, eu vou ler com vocês o 5,16. 13 e 15 vocês não têm aí. Então eu vou ler aqui. Vocês que são avivados, filhos de Deus, vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Quem passa vai ver as luzes. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão em casa. E agora vamos ler juntos o 5,16. Assim também, e em Mateus, em Mateus 28,19, Jesus revela nossa missão, uma vez que já estamos avivados, que todos conhecem. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ou seja, praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, em Mateus 13:33, como é o ide dos avivados? Necessariamente, o que eu estou querendo dizer é que não são todos que vão ter o chamado para deixar suas casas, suas famílias e irem para terras distantes. Mas em Mateus 13:33, ele deixa bem claro como é que os avivados precisam cumprir esse ide ou indo durante a sua vida, as suas atividades, como é que eles têm que cumprir. Diz assim: outra parábola lhes disse, o reino dos céus, que agora nós somos cidadãos, antes que nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nos batizamos em água, nós conseguimos entender e ver o reino de Deus em ação. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, nós passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Isso está em João 3.3 e 3.5, essa diferença. Como cidadãos do reino de Deus, se aplica esta parábola no que eu entendo que é o nosso ide. Diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Só fazendo um parênteses. Vocês sabem que o fermento não é algo morto. O fermento é vivo. São seres vivos que é o fermento. Então, tem um fermento que às vezes as pessoas fazem analogia ao pecado, mas neste caso que ele está falando, ele está se referindo ao fermento, seres vivos, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. A farinha, sim, não tem vida em si, até que tudo esteja levedado. Ora, o fermento ele começa a interagir, molécula com molécula, célula com célula ali, e é um processo de contaminação, até que toda a massa cresce. Fernando, que faz aquele pãozinho maravilhoso, quem for no retiro, talvez ele possa ver. Eu já vi ele fazendo, é maravilhoso. Então, a minha mãe também fazia o pão, você bota o fermento, espera e aquela massa cresce. Então, assim que eu creio que é o ide para todos nós que estamos aqui. O mundo é essa farinha que não tem vida em si, está morta. Nós somos os seres vivos que entramos em contato com o mundo, e aí nós que estamos vivificados, vamos ajudando, levando a Jesus e vendo as pessoas serem vivificadas. E aí nós temos, então, na nossa esfera de atuação, um povo vivificado. Eu queria, por exemplo, dentro dessa revelação, convidar a Manu, porque a Manu teve um período que eu assisti de transformação. Eu queria chamar a Manu aqui para contar o testemunho de como foi, como se deu, por quê. Gente, falar é difícil, Cantar é melhor. Passou daqui. Não, você senta. Ai. Boa noite. Eu sou a Manu,
Acho que conheço quase todo mundo que está aqui, quase todo mundo que está aqui me conhece. E eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a minha história dentro de alguns contextos que eu vivi nos últimos tempos, tá? Então, primeiramente, eu quero dizer que eu me sinto amada, que eu não tenho medos, sabe? E que eu tenho segurança do chamado que Deus tem na minha vida. Isso nem sempre foi assim. Eu já tive medos, eu já tive dificuldade de entender qual era a minha identidade. E eu sei que eu estou aqui para falar da escola de negócios, mas eu não posso esquecer dos impactos que a escola do sobrenatural trouxe sobre a minha vida e que essas duas escolas se encaixam perfeitamente. E isso foi essencial para o meu crescimento em todos os aspectos da minha história, tá? Mas voltando aqui ao nosso contexto, realmente a escola de negócios foi algo de alto impacto em várias mudanças da minha vida. E, para começar, uma das primeiras aulas foi algo que me impactou. Muitas coisas me impactaram, mas eu fiz um resumo dos pontos mais importantes. Para começar, eu tinha certeza que no céu eu ia descansar, que eu ia ficar na rede de vida boa, né, tomando água de coco, sombra, água fresca, que ia ser mamão com açúcar. Então, para mim, eu vou cantar 24 horas lá no céu, embora meu ministério vai dar continuidade lá, né, Diogo? A gente vai continuar lá no céu. Oh, santo! Amém. Mas eu pude entender que eu tenho algo muito maior, né, de responsabilidade aqui na terra, e que eu também vou ter essas responsabilidades ao lado do Pai nos céus. Então, a responsabilidade que o Senhor tem sobre nós é gerir ao lado dele grandes negócios na terra e após, né, eu não vou ficar dando spoiler, eu quero que vocês venham fazer a aula e entender um pouco mais sobre o que Deus tem para as nossas vidas aqui na terra como nos céus, tá? Eu aprendi algo que marcou a minha vida. Eu tenho uma veia muito social. Quem me conhece sabe do trabalho que eu faço. Hoje eu não vou focar muito em trabalho, mas eu sempre fui muito social. Ai, abraço todo mundo. Ai, coitado, né? E uma das aulas que marcou a minha vida, a gente saiu daqui, fomos até a nossa casa. Nós morávamos em Nilópolis. E a gente não falou uma palavra, né, Ulisses? Um com o outro, a gente ficou extremamente tocado. Foi quando a gente entendeu o governo paternalista. Quando a gente entendeu que, sem querendo, a gente estava sendo paternalista com vários dos nossos pacientes dentro da clínica, que a gente não cobrava, e a gente via que essas pessoas não valorizavam o suficiente. E eu lembro que eu conversei com o Coutinho, e eu fiquei, cara, como é que eu mudo isso? Como é que eu vou falar? Vocês estão expulsos. E todo mundo agora só fica aqui se paga. Não é isso, o que eu faço? E aí eu chamei cada família para uma conversa, e nessa conversa eu ensinei que as pessoas precisavam entender o potencial delas. E eu ajudei essas pessoas a descobrirem seus talentos, a descobrirem suas habilidades. E, com o tempo, elas desenvolveram grandes negócios em família. E foi muito bonito que eles começaram a pagar os tratamentos dos filhos, começaram a poder pagar escolas para os seus filhos, partindo do negócio deles, partindo da sua própria casa. E eles saem daquela condição de miserável, de sou coitado, de me ajuda, me dá uma oferta, eu não tenho dinheiro para ir para terapia, e eles assumem uma posição de autoestima, de segurança. Isso foi muito marcante, né? Principalmente de uma família especificamente que desenvolveu um projeto que hoje está rolando aí, até hoje está em restaurantes, os brownies deles, e eles trabalham em família. Bom, muitos conceitos, muitos valores, crenças foram atingidas na minha vida, mas existe algo também que marcou, que eu acho que foi o mais impactante. Essa aula o João Paulo vai lembrar, que a gente ficou muito marcado. Deus paga por aquilo que Ele encomenda. Eu demorei bastante, eu não entendi isso sozinha, porque tinha que ler a aula em casa e tinha que depois vir para a aula. E eu, como assim? E eu li, fazia sentido, mas aqui na minha cabeça quadrada não entrava. Eu, como assim, Deus? Você paga por alguma? Que encomenda? Como assim? Bom, e vamos lá. Esse conceito transformou, né, Ulisses, a nossa vida dentro do campo do empreendedorismo. Eu, psicopedagoga, dona de uma clínica de sucesso. Considero minha clínica sempre de sucesso em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Porém, eu era uma microempreendedora individual. Por quê? Porque eu tinha medo dos impostos. Eu odeio os impostos, tá? Enfim.
Né, Ulisses? Quando chega aquele negócio, DARF, Simples Nacional, quando a contadora começa a mandar aqueles negócios, dá dor no coração. Mas que bom que as coisas têm dado certo. Então, eu lembro que eu saí aqui em uma aula como MEI e na semana seguinte a gente chegou aqui como uma empresa limitada. E a partir daí a gente tomou posse de algumas coisas que a gente acreditava, mas que a gente não tinha coragem, porque a gente entendeu que Deus realmente paga por aquilo que Ele encomenda. Então, a gente começou a entender que os nossos sonhos, os nossos ideais e as nossas vontades não tinha a ver com exatamente meus sonhos, minhas vontades, meus ideais. Tudo aquilo estava alinhado à vontade de Deus. Por isso que Deus fez dar conta. Bom, a nossa clínica, os nossos cursos, eles tomaram uma proporção muito grande. A gente se tornou referência em vários contextos, né? Dentro do universo do autismo, dentro do universo da síndrome de Down, nos aspectos de clínica, dentro das universidades. Então, muitos eventos a gente participa, mas a gente participa bem anonimamente, embora a gente seja uma referência, e a gente entende que não uma referência assim pro mundo, mas é uma referência para as pessoas que precisam nos ter como referência. As pessoas que realmente a gente pode alcançar e que a gente pode aliviar a dor delas. Bom, no meio dessa jornada acadêmica, eu amo uma pós-graduação, eu amo uma academia. Eu conheci o neurofeedback. Fui lá, fiz a formação, com muito medo. Marilene está aí? Cara, a Marilene foi quase um guru. Brincadeira. Mas a Marilene me ajudou muito em oração. A família do Fernando, porque era um investimento muito alto e que eu não tinha nem o dinheiro da entrada. E eu lembro que eu falei com a Marilene assim, Marilene, eu preciso de ajuda em oração. É algo que eu fiz as contas, Deus pode mudar a minha vida com isso, porém, eu não tenho esse dinheiro. E ela, minha irmã, eu vou orar. E ela falou assim, eu não gosto de coisa parcelada. Eu falei, eu não ligo, não. Aí ela, mas vamos orar, porque no meu coração é não. Aí eu, amém. Uma semana depois, ela marcou tal hora, hora marcada, me chamou aqui, pode vir, Manu, vem aqui. Manu, Deus falou que sim. A Dudinha, do Fernando e da Gisele, teve uma visão, e a visão dela se cumpriu muito adequadamente hoje, quando a gente olha a nossa clínica, o nosso espaço, do jeitinho que ela falou. Meus pais, meus sogros, todos bem empenhados em oração com a gente, porque não era uma coisa simples. Naquele momento, a gente não tinha aquele valor de investimento. Nem era tanto. Mas a gente que trabalha em clínica, não sei se tem algum terapeuta aqui, algum psicólogo, psicopedagogo, sabe que a gente recebe pelo que a gente trabalha. E a gente trabalhava muito, mas a gente tem muitos funcionários. Beleza. E aí eu investi na compra do equipamento e em 2 meses a gente obteve o retorno de todo o investimento feito nos equipamentos. Bom, e rapidamente a gente começou a ter resultados. Em 3 meses a gente começou a ter resultados acima da média. E a NeuroWork, que é o maior centro de tecnologias aplicadas à saúde e educação do Brasil, me chama para mais perto. Eles começam a olhar o meu trabalho. Mas nesse movimento, em uma aula da escola do Sobrenatural, eu recebi uma palavra que Deus ia usar as minhas mãos para curar cérebros. Eu estudo neurociências tem 15 anos. Eu amo neurociências. Eu amo o cérebro e eu acredito num processo chamado neuroplasticidade, que isso chama-se milagre de Deus. A ciência não consegue responder isso, mas o milagre de Deus existe na disponibilidade que o nosso cérebro tem de transformar comportamento, patologias, né, transtornos, enfim. Deus é poderoso, por isso que Ele criou um órgão totalmente modificável, que é o cérebro. E quando eu entro de encontro ao neurofeedback, isso fez muito sentido na minha vida. E aí eu começo a ser treinada pela maior referência de neurofeedback do Brasil. E em pouco tempo, assim, em pouco mais de 1 ano e meio, eles me chamam para ser professora. Eu lembro que nesse dia a gente estava juntos aqui com jovens, quando eu falei, gente, eu fui chamada para dar aula, acho que o Pedro vai lembrar disso, e eu vou começar a dar aula em São Paulo, em BH, no Espírito Santo. Cara, que maneiro, que não sei o quê. Foi uma coisa muito especial, porque eu amo muito dar aula. E em menos de 2 anos eu me tornei uma supervisora de referência nacional em neurofeedback. Pô, maneiro. E aí?
Nesse movimento, a gente fez muita bagunça boa, né? Muito barulho com a técnica de neurofeedback, e a NeuroWork tomou uma proporção de crescimento. E eles dois, que são os donos da empresa, né, não conseguiam mais dar conta de todas as demandas. Eu não tinha mais agenda para dar aula, né, Ulisses? Que um dia era em tal lugar, no outro dia em tal estado, E aí eles chamam a gente para uma conversa que eles decidiram dividir a NeuroWork em 4 fatias. 5, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Cerrado, Nordeste e o Sul. Beleza. E aí, que legal, né? Humildezinha. Ele fala assim, eu queria que você ficasse com o Rio de Janeiro, Manu. Aí já foi pro Coutinho. Então, né? Aí ele, quanto você tem de aporte? Eu, nada. E aí ele falou, poder de Deus, Manu, milagre, eu sinto paz. Aí eu, amém. Aí fui lá para eles, tenho paz, Deus tocou no meu coração. Gente, nós compramos a franquia e não apenas uma. Hoje nós somos diretores da NeuroWork no Rio de Janeiro e em São Paulo. E o mais legal disso tudo é que as franquias estão pagas. Sério, não tem dívida nessa história. Deus foi muito misericordioso. Algo que a gente nunca ia imaginar. Nunca, 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 de verdade. Mas o nosso Deus, ele paga por aquilo que ele encomenda. Né? E o que eu quero chegar nesse testemunho? Né? Hoje, eu tenho dificuldade de atender pacientes, não tenho agenda, então, assim... Algumas meninas aqui da igreja estão esperando dar feedback, Carol, Rafa, Pati, né? A agenda está corrida, mas eu sei que vai aliviar. Deus tem enviado pessoas para me ajudar nesses aspectos. Tem sido um momento de muito trabalho, mas um momento de grande colheita espiritual. E eu vou explicar por quê. Aí eu coloquei aqui que hoje eu não tenho mais possibilidade de atender pacientes pessoalmente de lá. Eu faço isso ainda, gosto, né? Mas eu tenho a possibilidade de treinar a equipe que trabalha comigo. Está aqui Marcela, que é uma bênção na minha vida, né, Marcela? Te amo. Gente, Marcela é... De verdade. Marcela está lá comigo muitas vezes na semana. Até quando não é para ela está, né, Marcela? E eu tenho a possibilidade de treinar a Marcela e outras pessoas que trabalham comigo, mas o mais belo de tudo é poder treinar pessoas no Brasil inteiro, capacitando elas para fazerem o melhor para os seus pacientes. E isso é muito especial para mim, tá? E sobre o serviço na obra do Senhor, eu aprendi muito isso na escola de negócios e para mim tirou um peso do meu coração quando eu entendi que o meu trabalho é a minha maior abertura ministerial. Então hoje, não sei se a Marcela já fez aula comigo de neurofeedback, mas hoje eu uso a minha aula de neurofeedback para levar as pessoas ao Senhor. Então, a gente ora quando acaba a aula, a gente põe um louvor para tocar. Hoje o Senhor tocou no meu coração para liberar uma palavra para os alunos, eu dei aula hoje. E algumas pessoas jamais teriam acesso a Deus ou acesso a uma igreja, porque eu faço a maioria dos meus cursos aqui. Obrigada, Igreja Verbo, por isso, né? Presbitério. Mas são pessoas que às vezes, quando tem culto aqui, eles perguntam, posso entrar? Eu nunca fui numa igreja. Então, isso é muito especial, poder falar abertamente de quem é o nosso Deus e o que Deus faz nas nossas vidas. Isso é o meu maior ministério hoje. Essa semana que passou, eu fui para a clínica e na clínica Deus falou, chama todas as mães que estiverem na recepção para a sua sala. Só que eu estava numa microsala, Coutinho, micro. E eu falei, Juninho, chama todas as mães que estiverem na recepção aqui para a minha sala. E ele, tá bom. E aí eu falei, gente, como está o coração de vocês? Aí foi aquele chororô, porque mãe de autista sempre tem muita demanda. Então elas choraram, eu falei assim, posso fazer uma coisa? Posso orar? E todo mundo já pode, Manu, pode. E aí oramos ali, pá, não sei o quê. E quando a última mãe foi sair, o Senhor me trouxe uma palavra. E eu segurei ela, fica aqui comigo. E aí ela ficou, e eu falei assim, eu tenho uma palavra de vida e não de morte para você. E ela começou a chorar, e ela disse que aquele dia ela tinha decidido que ia levar o filho para terapia e que quando chegasse em casa ia acabar com a vida dela e do filho. Vocês têm ideia do impacto do nosso trabalho nessa terra? Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus,
Deus ia levantar outro, porque se a gente não fizer, as pedras clamarão. Mas o que eu quero trazer de maior força e maior impacto nisso tudo é que o nosso trabalho não é uma extensão do nosso ministério. O nosso trabalho é o nosso ministério. Quando a gente pode viver abertamente o nosso trabalho e o nosso ministério, a gente entendeu que a gente alcançou a vontade de Deus. E todos os dias eu tenho essa segurança e essa confiança. E hoje, encerrando, eu me considero uma mulher que faz negócios à maneira de Deus. E por isso que eu tenho sucesso em tudo que eu ponho as mãos. Porque a palavra do Senhor me garante que onde eu colocar os meus pés ou as minhas mãos, será abençoado. E eu me considero uma abençoada e uma abençoadora no nome de Jesus. E assim, eu gostaria de encorajar todos vocês, porque nós somos filhos de um grande Deus que tem uma grande empresa, um grande negócio, que é o nosso Deus Pai, a ser sócio desse Senhor, fazer parte dessa grande empresa de pai e filhos e viverem uma vida fazendo negócios à maneira de Deus, vindo para a escola de negócios, alinhando a escola do sobrenatural, que eu não consegui, porque eu inventei uma outra faculdade presencial. Então, segunda a sexta, todos os dias, de 7 às 10h30, e eu não falto aula, só às vezes. Mas é isso, gente. Estou muito contente com tudo que Deus tem feito. E eu estou a serviço da obra do Senhor. A minha casa está aberta para a obra do Senhor. Né? O meu coração está disponível à obra do Senhor. E obrigada. Meus irmãos, eu não tinha combinado ela falar bem da escola, tá? O que eu tinha, assim, porque a gente de fora vê de uma forma, mas quem está vivendo vê de outra forma, com muito mais detalhes. O que eu vi na Manu Ulisses, quando eu os conheci, eles já foram pastores de uma igreja, responsáveis por uma igreja. Quando vieram para cá, estavam se dedicando 100% aqui ao louvor, né? Então eu vi o Manu e o Ulisses assim como, poxa vida, um dom maravilhoso que Deus deu para usar dentro da igreja. Eu vi assim. Só que, conforme eu fui conhecendo, né, um pouco o que Deus estava incomodando Manu e Ulisses através das questões que elas traziam para mim, eu falei, puxa vida, ela entendeu que o maior ministério dela não necessariamente é domingo aqui tocando, ou cantando, mas sim fora daqui. E aqui dentro continua sendo um ministério, mas talvez não seja o principal, né? A ponto de se dedicarem 100% como pastores novamente, etc. Algo que eles nem pensavam muito, porque tinham tido alguns traumas, decepções, se eu não me engano, né? Então era algo que foi muito pesado para eles, né? Mas o que eu quis dizer é, muitos de nós já conhecemos a palavra, recebemos o Espírito Santo, mas a religião nos limitou a achar que o trabalho que agrada a Deus é o trabalho de missionário, é o trabalho de ministro de louvor, é o trabalho de pregador, e que o trabalho lá fora só serve apenas para trazer dízimos e, claro, sustentar a família. A verdade é que não, como nós vimos agora, a Manu e o Ulisses se transformaram naquele fermento numa massa morta. Se vocês ouvirem os testemunhos do que esse NeuroWorks está fazendo com crianças que estavam, assim, quase sem controle, né? Algo fantástico. Mas isso só foi possível porque eles entenderam que o trabalho lá fora poderia, inclusive, surgir até mais frutos do que só aqui dentro. Porque aqui dentro, por exemplo, se a gente ficar só nesse relacionamento, eu, pessoalmente, depois que eu me dediquei 100% ao Evangelho, eu fiquei muito limitado no relacionamento, de contato com as pessoas. Porque no ambiente de trabalho eu tinha contato com 200, 300 pessoas. Agora, minha esfera diminuiu muito, né? Então, imagina se todos nós, a nossa esfera fosse limitada aqui dentro, né? Como nós poderíamos gerar frutos, vidas que estavam mortas serem avivadas.
Então, eu creio, meus irmãos, que nós somos avivados para, primeiro, sermos transformados internamente, né? E uma vez que nós somos transformados internamente, dentro da esfera de atuação que Deus já pré-estabeleceu para nós, nós vamos avivar outras pessoas. E alguns, isso eu não estou dizendo que o chamado de alguns para operar em outro continente esteja errado, não. Mas não é da maioria, assim como aqueles pregadores, aqueles evangelistas, não são a maioria. A maioria são pessoas como todos nós aqui, que temos um trabalho e podemos sim, ali nesse trabalho, avivar pessoas que estão mortas, né? Então, até que porque no ambiente de trabalho nós temos 40 horas. Mesmo que você saia fazendo caça ao tesouro aqui, aluno da escola sobrenatural, sabe o que é? Você talvez tenha 1, 2 horas no shopping. Então, você tem família. Então, é meio complicado você conciliar. Agora, se você começar a ver o seu ministério no mercado de trabalho como um ministério tão importante quanto aquele que se dedica 100% aqui dentro das 4 paredes, então, puxa vida, você vai ser uma grande bênção, as pessoas vão glorificar a Deus como estão glorificando hoje a Deus através da vida da Manu e do Ulisses, que continuam sendo uma bênção aqui dentro, né? Agora, o que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo, o seu poder, né? A unção começa a operar através de nós, né? Em Mateus 13, 12, eu acho que vocês têm ali. Deixa eu ver se eu estou aqui, peraí. Mateus 13, 2 diz assim: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então eu digo para vocês, né, segundo Coutinhos 2.2, unção em ação gera mais unção. Mas unção sem ação resulta em esfriamento. Se nós recebemos o Espírito Santo, cara, nós temos que partir. Gerar vida. Porque senão daqui a pouco nós mesmos perdemos. É o que diz a palavra. Isso funciona com uma unção espiritual e funciona também com bens materiais que Deus nos dá. Deus não nos dá bens só para nós acumularmos, mas para nós gerarmos. Hoje a Manu está faturando bem mais do que faturava com a clínica dela lá em Nilópolis, e está gerando emprego, está gerando capital. É isso que agrada a Deus. Está sendo uma bênção para as pessoas, está gerando trabalho para as pessoas. Cara, então eu creio hoje, sinceramente, que Deus está se agradando muito mais do ministério da Manu do que antes, que estava limitado, que era uma bênção para nós e também para Deus, louvando, tocando aqui no grupo. Mas hoje ela gera muitos mais frutos. Então, em resumo, né, para nós terminarmos, o avivamento se dá através da presença do Espírito Santo em nós. Promessa de Jesus para nós. Nós temos que buscar o Espírito Santo, nós temos que pedir o poder de Deus. Aí nasce um novo homem, né, que, como a Manu falou, que agora vive para fazer a vontade de Deus, mas que está em constante guerra com o velho homem, que, como disse Lutero, achei que o desgraçado tinha morrido lá na piscina de batismo, mas não, o cara aprendeu a nadar. Então, todos os dias eu tenho que matar o velho homem. E isso é a nossa natureza humana. Avivados, mas tendo que lutar com o velho homem. Então, através do Espírito Santo, inicia um processo de transformação interna e alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Muito importante, meus irmãos. Não é mais a nossa vontade, mas é Cristo em nós e a sua vontade.
Então, agora, na condição de filhos, né, capacitados, guiados pelo Espírito Santo, nós verdadeiramente nos tornamos agente de transformação, canal de bênção aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, finalmente, sal e luz. Amém? E eu agora, nossa irmã no início já orou, mas eu conflito que todos vocês passaram uma semana bastante afligidos com as notícias, né, que estão acontecendo na guerra lá em Israel, assim como também continua na Ucrânia, Rússia, em outros lugares, né, os judeus falaram, poxa, a gente não consegue mais dormir, preocupado, está toda hora esperando uma sirene tocar. Nós também aqui que vivemos num país como o nosso, em outros países não há mais hoje um lugar onde há segurança. Nós também andamos o tempo todo olhando para o lado, tal, porque o mal, né, está afligindo a humanidade. Então eu queria que agora nós colocássemos, né, diante de Deus novamente, né, a situação principalmente de Israel, né, eu queria interceder junto com os irmãos. Eu quero pedir agora ao nosso Deus e Pai, que em nome de Jesus esteja tomando conta de todos aqueles feridos que estão nos hospitais, que haja que não falte suprimento, que o teu poder esteja ali curando, sarando, Pai. Eu quero também clamar por aqueles que foram sequestrados, principalmente as moças, Senhor, as crianças, que tu esteja derramando, Senhor, a tua graça, a tua paz ali sobre eles, Pai. E sobre os adultos, Pai, sobre o inimigo, Senhor, de Israel, os inimigos de Israel, os inimigos do teu povo, Pai. Eu quero clamar agora que o teu Santo Espírito venha trazer arrependimento, que eles venham ficar livres desse ódio, Senhor, que tem impulsionado eles a fazer essas atrocidades. Em o nome de Jesus, nós declaramos a libertação do inimigo de Israel. Nós declaramos, Senhor, que nenhuma seta, Senhor, que o inimigo lance sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, nossos filhos, venha nos atingir. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor sim nos deixe alerta em oração, em jejuns, né, para que nós não deixemos brecha para que o inimigo venha e nos atinja. Que o nosso novo homem, verdadeiramente, que é espiritual, reine em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É isso. Deus abençoe.